a te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Bom dia, meus queridos. Que a bondade e a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, nessa manhã de domingo. E é tão bom, né, a gente poder conversar um pouquinho sobre Deus, sobre a palavra de Deus, pensar um pouquinho sobre Jesus, né, e a sua vida, a sua caminhada, porque é isso que as Escrituras revelam a maravilha que é, né, Deus com seu povo e Deus amando o seu povo, mandando Jesus, e Jesus com seu povo, ensinando todas as coisas necessárias, né, para a nossa vida e para a nossa caminhada. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 35, apenas 4 versículos aqui, diz assim, né? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Meus queridos, muito interessante olhar para a vida e ministério de Jesus. Jesus teve muitos ensinamentos para deixar para os seus discípulos, muitos ensinamentos para deixar para todos aqueles que o seguiram naquele tempo, mas também para todos nós, né, que o seguimos já muito tempo depois, né, da vinda de Cristo, da passagem dele por aqui pela terra, né, pela humanidade. Então, a gente tem muito que aprender a olhar para Jesus. Mas nessa manhã de domingo eu gostaria de pensar com você um pouquinho sobre intimidade com Deus, relacionamento com Deus. No meio da semana, na quarta-feira, nós meditamos à luz do Salmo 25 sobre esse tema, intimidade com Deus, princípios e atitudes que deveriam cultivar o nosso coração, nossa mente em relação à intimidade com Deus. E nessa manhã eu gostaria de falar um pouco mais sobre intimidade, mas à luz de Cristo, do exemplo de Cristo, do modelo de Cristo. E se tem algo majestoso, em Jesus, maravilhoso em Jesus para nos ensinar como primordial, como básico para a nossa vida e para a nossa jornada, é exatamente o relacionamento dele com o Pai. A intimidade que ele tinha, que ele cultivava com o Pai na jornada dele. O texto que nós lemos fala de algo que era comum na vida de Jesus. O que era comum na vida de Jesus? Jesus era alguém que estava o tempo todo orando, o tempo todo cultivando esse seu momento com Deus, seu relacionamento com Deus, em diversas situações diferentes, em diversos momentos diferentes. Mas só para a gente contextualizar aqui um pouco, esse início aqui do capítulo do Evangelho de Marcos, onde Jesus sai para orar, um pouco antes, alguns eventos antes disso, Jesus estava ali curando, expulsando demônios, curando muitas pessoas. Muitas pessoas, e a fama dele tinha crescido, e as pessoas estavam indo atrás de Jesus, procurando Jesus. Mas o texto bíblico fala algo interessante.
né? Nessa demanda, mesmo no meio dessa demanda, essa necessidade que as pessoas tinham de Cristo, né? De receber cura dele, milagre dele, né? Jesus sai de madrugada para ir procurar o Pai, para ir falar com o Pai, para ir ter um momento com o Pai. Né? O texto bíblico fala assim, de madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, olha só que interessante, ainda escuro, de madrugada, Jesus se levanta e vai orar, e vai falar com o Pai, vai falar com Deus, o Criador de todas as coisas, que o Senhor da vida, que o Senhor da história. Ele vai falar com o Pai que rege todas as coisas, na vida e no mundo. Ele vai. E olha só, Jesus era o Filho de Deus encarnado, né? Jesus caminhava e cultivava e tinha na sua própria essência tanto a humanidade, né, na sua existência aqui em meio ao homem, mas também a sua divindade. Mas mesmo assim, ele estava ali, buscando o Pai, sendo alimentado pelo Pai, sendo sustentado no seu relacionamento com Deus. O texto bíblico fala que ele levantou, de madrugada, ainda escuro, para ir falar com Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria pensar com você era exatamente sobre isso. Você tem necessidade de falar com Deus? Você tem necessidade de ter intimidade com Deus? Você valoriza a ideia de procurar Deus, de falar com Deus, de se debruçar aos pés de Deus, para ouvi-lo, para ter intimidade com Ele, para colocar seu coração, seus anseios, suas necessidades diante dele? Você tem necessidade disso? Você encara isso como algo valoroso, importante, essencial na sua jornada? Volto a dizer, né, a figura que nós estamos olhando aqui para aprender é Jesus. Né? Você não está aprendendo com o pastor Juliano aqui que vos fala, você não está aprendendo com alguém da sua família, você não está aprendendo, né, simplesmente com alguém na sua igreja, né, esse modelo de intimidade, de busca com Deus, mas ao olharmos para Jesus, né, nós aprendemos com Jesus, o grande Senhor e Salvador do mundo, o Filho de Deus encarnado nesse mundo. Ele buscava intimidade com Deus porque ele sentia necessidade de estar com o Pai. Ele sentia necessidade de falar com o Pai. Ele sentia necessidade de ter seu coração ligado ao Pai na sua jornada. E nós? E você na sua vida? Na sua caminhada, na sua jornada? Quão necessário, né, tem sido para você tempo com Deus? Quão necessário tem sido para você, né, colocar seu coração, se debruçar na presença de Deus com a sua própria vida, abrir seu coração para Deus? Quão necessário tem sido isso? Eu sei que às vezes é muito comum, né, nós lamentarmos, reclamarmos, né, às vezes com Deus, com a vida, né? É comum a gente olhar para todas as dificuldades e lutas da nossa jornada e esboçarmos assim gratidão, esboçarmos de certa forma descontentamento, tristeza com as questões da vida, reclamações da vida. Mas a minha pergunta é, em todo o contexto da sua vida, você tem sentido necessidade, né? Você tem encontrado valor de fato em buscar Deus? Em estar presente, né, junto de Deus na sua jornada e na sua caminhada, ligado ao Senhor com intimidade, com vida? Tem percebido isso? Tem sentido que isso é essencial? Porque às vezes, queridos, a gente acha que a gente é poderoso, nós nos achamos autossuficientes, nós nos achamos como pessoas importantes demais e fortes demais, né? Ou nós nos achamos assim como aqueles que são unicamente, né, que são os únicos responsáveis por tudo que possa acontecer ao nosso redor. E a grande verdade é que nós somos pessoas dependentes de Deus. Nós somos pessoas dependentes da mão de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus em todas as circunstâncias da vida. Porque não há treinamento que a gente possa ter na vida, né? Não há experiências que a gente possa ter na vida, não há história de vida que a gente possa se apegar que nos torne pessoas simplesmente fortes, autossuficientes, capazes de encarar todas as questões. Todos nós somos dependentes de Deus. E Jesus, na sua humanidade, na sua caminhada, na sua jornada,
como Filho de Deus aqui encarnado entre os homens, ele revelava isso. O valor que ele dava para ter intimidade, relacionamento com o Pai. O quão ele sentia necessidade dessa jornada com Deus. Porque eu não acho que Jesus fazia isso meramente mecânico, né? Tem algumas pessoas que olham às vezes para esse texto e falam, não, mas Jesus era filho de Deus, né? E Jesus não, em nenhum momento teve necessidade de fato de buscar Deus. Né? Ele só tá, não, Jesus na caminhada dele, meus amados, ele viu muitos desafios na sua humanidade aqui. Muitos desafios na sua jornada, na sua caminhada e nos desafios que a vida, né, trazia para ele. Ele viu que muita necessidade de caminhar com o Pai, muita necessidade de se alimentar nesse relacionamento para que a sua própria jornada tivesse sentido, propósito e fosse bem feita, bem executada naquilo que ele tinha que fazer. Na vida dele. E quando nós nos comparamos com Cristo, pelo menos eu me vejo assim, né? Quão distante de Cristo eu estou na minha jornada, na minha caminhada. Quão eu preciso aprender de Jesus ainda na minha própria vida. E em relação a Deus, no relacionamento, não é diferente. Jesus levantou de madrugada e foi orar. Foi buscar o Pai. Porque ele entendia que isso era necessário. Ele entendia que isso era imprescindível na vida dele. Ele entendia que a caminhada, a jornada e tudo que ele tinha que fazer era dependente, né, desse relacionamento com Deus. E você na sua vida? E eu na minha vida? Quão dependentes de Deus nós somos para investirmos de fato num relacionamento de intimidade com Ele? Segundo ponto que Jesus nos ensina, né? Nessa vida de intimidade, nessa busca por Deus, nesse relacionamento, nessa necessidade, é que Jesus valorizava, né, esse momento com Deus, que ele, de tal forma que ele se isolava, ele ia para um deserto, ele ia para os lugares, né, distantes das pessoas, para que ele pudesse exatamente não ser atrapalhado em nada. Né, esse momento, esses momentos que Jesus tinha, né, e mesmo quando Jesus chamava, né, outros para orar com ele, Jesus sempre tinha, vários relatos nas Escrituras falam que ele se distanciava, né, ou que ele estava sozinho, ou que ele estava num lugar deserto, como o texto está falando aqui. Por quê? Porque Jesus, ele não queria ser interrompido no relacionamento dele com Deus. Ele não queria ser atrapalhado na sua intimidade com Deus, com o Pai. E aí você pode pensar assim, mas relacionamento com Deus tem que ser o tempo todo, em todos os momentos. Sim, sim. Na nossa jornada, caminhada, né, trabalhando, vivendo a rotina da casa, do lar, da família, do trabalho, da vizinhança, da rua, de todos os movimentos sociais, em tudo a gente tem que viver, né, a intimidade com Deus, com certeza. Mas todos esses momentos da vida são regidos por momentos especiais como esse de Jesus, em que ele se retira para um deserto para ter um momento de exclusividade com o Pai, um momento de intimidade, que ele não queria ser atrapalhado, não queria ser em momento algum interrompido ali no seu momento com o Pai, no seu momento com Deus. E por que isso é importante para nós? Porque às vezes a gente fala de vida de oração, a gente carrega uma vida de oração, uma vida com Deus meio chutada, né? Meio bagunçada, meio na correria. Né? Alguns momentos de oração que a gente faz uso dele, né? Meio corrido, meio atribulado, meio pensando em um monte de outras coisas, misturando um monte de outras coisas, né? Na vida. E a gente não se retira para falar com Deus. A gente não reserva um espaço, um tempo para falar com Deus. E é muito comum, né? E temos visto, principalmente nesse tempo que a gente vive, né? Temos que as pessoas estão vivendo mais dentro das casas, né? Agora, pela graça de Deus, algumas coisas melhorando, né? Nesses últimos tempos, mas parece que quanto mais se vive, né? Aquele contexto família, dentro de casa e todas as coisas, parece que as pessoas têm mais dificuldade de se isolarem, de dedicarem um tempo para Deus. Mas se você não priorizar, se eu não priorizar, se a gente não criar uma estrutura na nossa vida em que a gente se debruça aos pés do Senhor com intimidade,
né, com um tempo reservado nosso com Deus, a gente não vai conseguir experimentar o máximo dessa intimidade. Jesus, ele se dedicou muito às pessoas. Né? Como a gente disse no início, né? O contexto anterior do que nós lemos aqui, Jesus estava curando, expulsando demônios, abençoando várias vidas, libertando várias vidas ali das suas prisões. Jesus fazendo um monte de coisa boa, se envolvendo com as pessoas, mas ele tirava esse tempo especial, particular com o Pai. Porque era nesses momentos que Jesus tirava as forças para ele caminhar, para ele continuar, para ele focar na sua própria vida, no seu próprio ministério. E a gente tem que ter isso para a nossa vida. Tem muito cristão desanimando fácil, até mesmo na jornada. Tem muito cristão que está num tempo desse, né, que não quer ouvir uma palavra, que não quer se dedicar, né, a ter um tempo para ouvir um devocional, para fazer uma oração, para ler um texto da palavra, das Escrituras, para ouvir Deus falando. Tá ali, um monte de gente está desanimado, desistindo dessas coisas. Mas eu digo assim, se você não tiver o seu tempo com Deus, se você não cultivar essa intimidade com Deus, esse relacionamento profundo, como Jesus tinha, especial, particular, dele com o Pai, se a gente não cultivar isso na nossa vida, nós não vamos ter força realmente para suportar. Nós não vamos ter força para aguentar as diversidades, as dificuldades que a vida traz. Por isso que nós falamos, né? Jesus entendia que era necessário isso. Jesus compreendia que isso era essencial. E Jesus, então, tornava esse momento especial de fato. Ao ir para o deserto, ao se isolar com Deus, né? Não é que Deus quer que você ignore as pessoas, não, mas você precisa desse tempo especial com Deus. Sem interrupções. Um tempo agradável na presença do Pai, um tempo em que você possa abrir seu coração para Deus, você possa ser fortalecido pelo Senhor nesse relacionamento de intimidade, de sinceridade, de vida realmente, de alimento realmente com o Pai. Então, eu e você precisamos disso na vida. Então, esse é o ensino de Cristo, né? Ele saiu, foi para um deserto orar. Deserto orar. Eu e você precisamos tirar esse tempo. Às vezes não tem um deserto onde a gente está, né? Mas tem um quarto, tem uma salinha na casa que a gente pode se retirar. A gente pode combinar com a família, olha, um tempo de oração, pôr uma plaquinha na porta e falar, estou orando agora, não me incomode. Né? Nos próximos 30 minutos, na próxima 1 hora, 2 horas, seja conforme for, né, o tempo que você consiga dedicar a isso, nos próximos 20 minutos, 10 que seja, mas que sejam especiais com Deus, momentos seus, sinceros, de verdade, né, de profundidade, de abrir o coração para o Senhor, de caminhar com o Senhor. Tenha esse tempo, cultive esse tempo na sua vida. Torne esse tempo mais constante na sua jornada, na sua caminhada. Mas há algo interessante, né? Eu falei aqui de 10, né? De 20 minutos, de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, né? Tem algo interessante em Cristo. Porque olha só o que o texto fala, né? De madrugada, quando estava escuro, né? Quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. E o texto fala assim, onde ele ficou orando. É muito interessante essa dinâmica de Cristo. Porque Jesus não cultivava tanto essa ideia de orações rápidas, né? É claro que ele deve ter orado, falado com o Pai muitas vezes no contexto da vida dele, mas quando as Escrituras nos trazem Jesus orando, sempre tem um tempo relativo ali, um tempo considerável. Né? Então, apesar da gente falar assim, olha, você tem 10 minutos, tira e torna ele de qualidade, a gente sabe que 10 minutos só na presença de Deus não vai te proporcionar a mesma coisa que você ter 30 minutos, que você ter meia hora por dia, 1 hora por dia, 2 horas, seja o que for. A gente sabe que é diferente. Por quê? Jesus cultivava isso, mas não como algo mecânico, como algo prazeroso. Ele ficou orando. Jesus, quando ia orar, ele ficava orando. Jesus falava com o Pai.
se abria com o Pai, conversava com o Pai, colocava o coração, colocava as questões da vida, colocava seu ministério, aquilo que ele tinha feito, que ele tinha por fazer, colocava aquilo que ele tinha que escolher, decidir na sua jornada, na sua caminhada, colocava suas angústias, dores, suas preocupações ali, né, seus anseios, como é o caso do Getsemane, um momento difícil de Jesus. Na cruz ele falou com o Pai, ou seja, Jesus ficava orando, ele conversava com Deus, ele se abria com Deus, ele gastava tempo com Deus. Certo? Então, às vezes a gente fala assim, né, que torna o seu tempo 10 minutos de qualidade, mas sabemos que 10 minutos não é igual a 30, não é igual a 1 hora, não é igual a 2 horas. Né? E também sabemos que, é lógico, muito tempo também, né, pode não ter qualidade, que se não for bem aproveitado. Por isso que, quando eu olho para a figura de Jesus, né, ele ficou orando. Ou seja, Jesus cultivava aquele momento de oração, de intimidade, de conversa com Deus, e aquilo era rotineiro, e aquilo era comum, e aquilo era sustentável, era de tempo, era um momento realmente de valor para Jesus, que ele investia na jornada, na caminhada dele. E eu e você precisamos investir também. Gastar tempo com Deus. Né? Nós estamos vivendo um momento que já de algum tempo, né? Nossa geração é assim. Nossa geração, ela nasceu numa correria, numa dinâmica gigantesca. Né, de tempo, de dedicação. Então, no geral, as pessoas vivem atribuladas com diversas coisas para fazer. Não quer dizer que todas são boas, que todas são de qualidade, né, que todas são necessárias. A verdade não, mas a humanidade, né, como um todo, tem vivido essa dinâmica da vida tão intensa, tão atribulada, que ela dedica tempo a diversas coisas, mas não valoriza o tempo com Deus. E talvez sua vida seja assim, né? Talvez você tenha tempo para um monte de coisa, preocupação com um monte de coisa. Seu trabalho, com a sua família, com o seu lazer, né? E você gaste tempo demais com todas essas questões, mas gaste pouco tempo com Deus. Gaste pouco tempo orando, falando com o Senhor, buscando intimidade com Deus. E só há uma questão para isso, né, amados? Para a gente pensar a prioridade. Por que não gastamos tanto tempo com Deus? Talvez porque Ele não tem sido nossa prioridade. Por que não gastamos tanto tempo com Deus? Porque, de fato, nós não temos sentido, né, tanta necessidade de Deus. Talvez nós tenhamos necessidade das bênçãos de Deus, das coisas que Deus tem para oferecer para nós, mas não da companhia, do relacionamento, da vida com Ele, de ser fortalecido, sustentado e dirigido por Ele. Talvez essa necessidade não exista na vida e por isso você não valoriza tanto e por isso você não caminha tanto nesse sentido de buscar Deus com intimidade. Então, ao pensar nessa palavra, reflita um pouco na sua vida. Se Deus tem sido prioridade, se o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus de fato tem sido prioridade na sua vida. Porque enquanto ela não for prioridade, entenda, não vai acontecer. Enquanto as outras coisas forem prioritárias em relação ao relacionamento seu com Deus, você vai sempre viver um relacionamento medíocre, né? Um relacionamento que não produz nada, às vezes nem transformação nenhuma na vida, um relacionamento que de fato, na verdade, só te traz realmente prejuízo, né? Perda de tempo, porque não há prioridade, não há sinceridade, não há necessidade. Então, ou seja, quando a gente ora sem ter fé, sem sentir necessidade, sem dependência de Deus, sem agir, ver isso como algo prioritário, essencial para a nossa vida, de que vale a oração? Mas serão só palavras jogadas. Então trabalhe com isso na sua vida. E pensando em prioridade ainda é muito interessante, né? Porque eu disse que o contexto anterior, Jesus vinha curando, fazendo milagres, expulsando demônios, né? Em determinado momento, o verso 36 fala assim, que Simão, né, e seus companheiros foram procurar Jesus. E aí quando eles encontraram, eles disseram assim, né? Todos estão te procurando, ou seja, mas eles nos disseram isso, né, como algo informativo, né? O texto nos traz uma luz, né, de que eles
disseram isso num tom tipo assim, até mesmo talvez de cobrança, ou de priorizar, de valorizar o que Jesus estava fazendo em termos de milagres, de cura. Não é que isso não tinha o seu valor, mas olha só, a oração, a vida de intimidade com Deus, coloca a gente num propósito claro e certo. Jesus tinha curado um monte de gente, tinha abençoado um monte de vida. E abençoar era algo que Jesus fazia. Jesus tinha compaixão, tinha amor, ele era misericordioso com os necessitados. Mas Jesus tinha prioridades na vida. E aí, quando os discípulos foram cobrar, né? Tá todo mundo te procurando, ou seja, o povo tá atrás de você, e você tá aqui, né? Mais ou menos assim, né? Você tá aqui, poxa, você não tá lá curando, fazendo milagre, né? Expulsando demônio. Por que você não estava fazendo isso? Aí Jesus diz para eles assim: olha, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então percorreu toda a Galiléia pregando sinagogas, expulsando os demônios. Ou seja, Jesus, na intimidade com Deus também, ele mantinha o quê? Visão, propósito, foco naquilo para que ele veio. Ele falou assim: eu vim aqui para pregar. Meu objetivo maior não é ficar curando, expulsando demônio, não. Ele faz isso na jornada, fez isso na caminhada. Né? Foi curando, foi cuidando das vidas, foi tratando, foi exercendo misericórdia, compaixão. Entenda isso, faz parte da vida de Cristo, fazia parte da caminhada do ministério dele. Mas ele tinha um propósito, que era pregar o evangelho para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas enxergassem a necessidade maior da vida delas, que não é uma cura física, né? Que não é simplesmente ter bênçãos, né? Receber bênçãos de Deus, mas a necessidade maior da vida das pessoas é de Deus, é de relacionamento com Deus, é encontrar o reino, é encontrar a eternidade. É para isso, né, que Jesus veio, para pregar o evangelho do reino, para que pessoas fossem salvas, para que pessoas se voltassem para Deus, se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para uma vida com Deus. Jesus tinha esse caminho, esse ministério, esse propósito. Então, na vida de oração dele, ele se fortalecia tanto na intimidade com Deus, né, no relacionamento dele com Deus, que ele não perdia o propósito, o foco. E às vezes a gente perde. Às vezes a gente se distancia daquilo que Deus quer para a gente. É muito fácil, né? Para aqueles que estão longe de Cristo, isso já é comum, né? Estão distantes da vontade de Deus para a vida deles, do plano, né? De graça e de misericórdia, né? Estão vivendo longe de Deus, né? Vivendo longe daquilo que Deus tem para oferecer, né, num relacionamento de intimidade. Então, para quem já está sem Cristo, para quem já vive essa dinâmica, já está vivendo. Mas tem muitos cristãos que estão o quê? Perdendo, né, o foco, a direção daquilo que Deus tem e quer para a vida deles. Por quê? Porque exatamente não cultivam um relacionamento com Deus. E aí isso me faz lembrar do texto, né, que a gente leu no meio da semana, do Salmo 25, né, e que fala assim, né, Salmo 25, 14, olha só. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, olha só, Deus confia os segredos, Deus revela intimidade àqueles que temem o nome dele, àqueles que o buscam com reverência, com respeito e valorizam a pessoa de Deus, priorizam a pessoa de Deus, as questões do Senhor na sua própria vida. E o texto de Salmo 25 fala assim que Deus revela os segredos. Deus mostra a sua aliança, ou seja, Deus revela a sua própria vontade, Deus revela a sua própria direção para a vida daqueles que estão em intimidade e relacionamento com Ele, buscando com sinceridade e temor na vida. Jesus mostra para a gente que ele tinha um propósito, ou seja, ele era tão fortalecido no Senhor, ele era tão claro na sua vida, no relacionamento com Deus, que ele não se perdia, ele não se perdeu em momento algum naquilo que ele tinha que fazer. Então, apesar de ter gente querendo ser curado, gente querendo receber as bênçãos dele ali, com necessidades reais, certo? Jesus não deixou de priorizar aquilo que ele tinha que fazer para com Deus. Então, às vezes, nós temos necessidades reais na vida, assim, importantes, que a gente precisa tratar, mas não quer dizer que elas são prioritárias. A prioridade é a gente poder viver intimidade com Deus, relacionamento com Deus e viver aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então coloque seu coração diante do Senhor, coloque sua vida diante do Senhor, busque o Senhor em intimidade e relacionamento. Valorize, priorize, dedique-se a isso na sua vida e na sua jornada, meus queridos. Porque não há nada mais precioso
do que andar com Deus, caminhar com Deus, viver um relacionamento íntimo como Jesus tinha e nos ensina através desse texto. Que Jesus invada o seu lar, seu coração, sua vida, sua família e mostre e revele tudo isso para você, de forma que especial na sua vida seja andar com Jesus, caminhar perto do Senhor em vida íntima de relacionamento, de profundidade, onde você descobre no Senhor aquilo que Ele tem e quer para a sua vida. Deus o abençoe, Deus o guarde. Um bom domingo para você. Em nome de Jesus, quero orar por sua vida. Pai, que a tua grandeza, a tua bondade encontre, Senhor Deus, esses corações que nos ouvem, ó Pai, através dessa palavra. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor cuide de cada coração, de cada vida, de cada família. E que haja prioridade, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, em cultivarmos relacionamento, intimidade com o Senhor nas nossas vidas. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, compartilhe o vídeo, que a bondade dele o sustente e guarde.